Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um programa comentando a lição bíblica para jovens. Muito bom ter a sua companhia, é muito bom estar aqui todas as semanas para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Você que nos acompanha pela SADEB TV Oficial, nosso canal do YouTube, continue nos ajudando, compartilhando. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para você ser notificado de toda a nossa programação, ok? Você que nos ouve pela Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem, eu quero agradecer e eu louvo muito a Deus pela tua vida. Você que está no seu carro, você que está na sua casa, ou quem sabe no smartphone, no tablet, ouvindo a nossa programação, Deus continue te abençoando. Se estiver no carro, aumenta o volume para que as pessoas em sua volta também sejam alcançados pela palavra de Deus. Eu quero começar mandando um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, toda a sua casa, a sua família, toda a diretoria da nossa SADEB. É uma bênção essa Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Você que está sempre conosco, estamos pedindo a Deus para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa hoje e sempre. Nós estamos estudando essa lição que tem como título do trimestre, esse último trimestre do ano de 2024, Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão, do livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Esta lição que nós vamos estudar é a lição de número 6. Ela será ministrada em todas as igrejas agora no dia 10 de novembro de 2024. O título dela é A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. Tá? O texto principal encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Já o resumo da lição, a sabedoria estava em antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra, acha a vida e o seu propósito. Ou seja, a sabedoria, ela está ligada, ela emana do próprio Deus. Quem encontra a sabedoria, encontra a vida. Quem encontra a sabedoria, encontra o favor de Deus. E quem encontra a sabedoria, automaticamente está encontrando com Deus. Pois dele é que procede toda a sabedoria, toda a sapiência. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, compreender que Deus é a fonte geradora de poder. O segundo objetivo, mostrar os privilégios que a sabedoria traz. E terceiro, conscientizar a respeito do real sentido da vida. Qual é o sentido da vida para você? Como é que você encara, como é que você vê a vida? Tá certo? Então nós vamos ver qual é o real sentido da vida nesse último tópico. O texto bíblico que nós faremos menção encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo número 8, o versículo 22 até o versículo 31. Está assim escrito: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era a cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Essa leitura é a leitura bíblica em classe. É sempre bom que o professor esteja colocando os alunos para participarem com essa leitura, ou então para comentário da mesma.
Isso faz com que a sua aula seja mais interativa, né? Onde as pessoas participem, fazendo com que o aluno sinta o desejo de estar em sala de aula, né? Nós temos hoje muitas estratégias para que a aula do professor seja uma aula dinâmica, uma aula onde os alunos tenham o desejo de estar presente. Você pode, juntamente com essas questões, né? Essas estratégias de colocar o aluno para ler a lição, versículos bíblicos, também trazer outros materiais, né, extra classe, como vídeos, né? Pode também estar colocando, a depender, se você tiver slide, data show, notebook, tudo isso faz com que a aula seja mais dinâmica e o aprendizado do aluno seja melhor. Mas na introdução, nessa lição estudaremos uma seção de provérbios considerado o coração do livro. Ela apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes e durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando a encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido. Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Vejamos então o primeiro tópico da nossa lição, onde nós vamos falar sobre Deus, a fonte geradora de sabedoria. Abordaremos também a importância de Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 31, a sabedoria gerada e criada por Deus, e ainda falaremos sobre a sabedoria e o processo de criação. A importância de Provérbios 8, 22 e 31. Esse capítulo é considerado pelos estudiosos como sendo a seção mais importante do livro. Por quê? Porque, ademais dos conselhos que existem no livro de Provérbios, aqui nós temos a origem, de onde surge a sabedoria. Então, partindo desse princípio, de que onde nós vamos identificar como surge a sabedoria, qual a sua origem, de onde vem, a gente começa a perceber que esse trecho, de fato, é o coração do livro, porque por mais que existam outros conselhos de como o jovem se comportar, como o homem agir diante de certas situações, é preciso que a gente entenda que essa sabedoria, a sua origem não é terrena, a sua origem não é material, a sua origem é uma origem espiritual. Lembra que quando a Bíblia se refere ao segundo Adão, o primeiro Adão a Bíblia chama de alma vivente, o segundo espírito vivificante. Então, aqui nós percebemos que a origem da salvação não é, ou da sabedoria, não é o primeiro Adão, tá? Aqui estamos tratando do segundo Adão, que é Jesus Cristo, mas que ele é o princípio de todas as coisas. Lá em Romanos capítulo 11, se eu não estiver enganado, diz que porque por ele, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. Diferentemente de outras seções do livro de Provérbios, esta seção aqui traz uma descrição bela da origem da sabedoria. Quando a gente lê o capítulo 8 de Provérbios, deixa eu ler com os irmãos, para que os irmãos percebam a riqueza que nós temos nesse texto de Provérbios, e isso nos chama a atenção, porque por mais que a gente tenha aqui conselhos, né, orientações, instruções, a gente percebe aqui no livro de Provérbios que essa origem da sabedoria faz sentido para a vida e muda todas as coisas na vida do homem. Então, versículo 22 do capítulo 8 de Provérbios, olha o que o escritor de Provérbios diz a respeito da origem da sabedoria. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um ciclo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias
alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no meu habitável, folgando do seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Observem que aqui nós estamos vendo o escritor de Provérbios dando essa origem, que a sabedoria estava com Deus desde o princípio, antes da fundação do mundo. E eu me lembro lá em João, quando João descreve que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez Deus. Então observe que a sabedoria, ela também está com Deus no princípio de todas as coisas, antes mesmo do mundo ser criado. Então isso, para nós, nos mostra de fato que a sabedoria é algo extraordinário, principalmente de onde surge. Importante destacar que a seção se encontra na primeira pessoa. O texto aqui está sendo descrito como na primeira pessoa, né? Eu fiz. Então, isso demonstra que, de fato, a sabedoria está intrínseca em Deus. É impossível olhar para Deus e não ver sabedoria, e é impossível olhar para a sabedoria e não ver Deus. Tá certo? Segundo, a sabedoria é gerada e criada por Deus. Esta seção nos mostra que o próprio Deus gerou a sabedoria, tá? Então, ela sai das entranhas de Deus. Ela aparece no texto hebraico como Qanar, que ao longo do texto de Provérbios carrega o sentido de comprar, adquirir ou possuir. Então, no texto hebraico, a ideia que nós temos aqui dessa expressão é de comprar, adquirir e possuir. E de fato, quando nós adquirimos a sabedoria, nós passamos a possuir as melhores atitudes, os melhores comportamentos diante das adversidades que surgem. Tá certo? E eu lembro que sabedoria não é conhecimento. Sabedoria, na verdade, é a habilidade, para administrar o conhecimento daquilo que Deus nos deu. Então, por exemplo, Deus me deu um carro luxuoso, carro potente, uma Ferrari. E eu pego essa Ferrari, não sei dirigir, saio com ela em alta velocidade, né? Entro debaixo de uma carreta, ou quem sabe bato num poste. Quer dizer, eu tive a condição de adquirir, mas não tive a sabedoria de administrar aquilo que Deus me deu. E tem pessoas que são assim, elas até conseguem, elas até alcançam os benefícios, alcançam a riqueza, mas por falta de sabedoria, ela termina perdendo tudo aquilo que Deus lhe deu. Então, nós percebemos aqui a expressão para a sabedoria relacionada com o adquirir e o possuir. Há uma convergência para o reconhecer que ela tem a ver com uma ideia de que a sabedoria existia antes da criação de Deus. Foi aquilo que nós já falamos. Esta sabedoria estava com Deus antes mesmo da criação do mundo, né? Lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Antes mesmo de existir o mundo visível, a sabedoria já estava com Deus. Não temos como ver Deus e não ver a sabedoria. E não temos como olhar para a sabedoria e não enxergarmos Deus diante da mesma. Os versículos 27 e 29 mostram que, enquanto Deus criava os céus e estabelecia os fundamentos da terra, a sabedoria estava com Deus durante todo o processo criativo. Tá? Então, a sabedoria está acompanhando Deus quando está colocando os limites para o mar, está colocando os fundamentos da terra. Lembra que quando Deus conversou com Jó, ele perguntou para Jó, Jó está questionando, ele pergunta, Jó, me diga uma coisa, onde tu estavas? Quando eu estava estabelecendo o firmamento, estava estabelecendo o mundo, onde é que você estava? E ele faz outras perguntas para Jó, e Jó não sabe responder, porque de fato Jó não tem a sabedoria para dar essas respostas. E aqui nós percebemos que durante todo esse processo de criação, a sabedoria está com Deus. O versículo, entretanto, mostra que ela estava como uma aluna de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. Se o fato de ter sabedoria já é algo extraordinário, esplendoroso, imagine agora que o versículo mostra a sabedoria em primeira pessoa, mas dizendo que ela estava como aluna de Deus. Aleluias! De fato, irmãos, Deus é o suprassumo da sapiência, do saber, do conhecer, do possuir, do adquirir.
E a sabedoria, eu fico pensando, eu fico imaginando ela sentada e perguntando a Deus o que deve ser feito e como se faz. Porque Deus, de fato, é essa fonte inesgotável, folgando e participando de sua criação, ou seja, fazendo festa, se alegrando. E, de fato, é impossível alguém se aproximar de Deus, não ser sábio, e não festejar. Como é bom estar em paz com Deus, como é bom fazer a vontade de Deus. Você sente um prazer na alma que dinheiro nenhum traz esse prazer. Que nenhuma posição no mundo te traz esse prazer. Nosso Senhor, por excelência, é a sabedoria encarnada como luz que ilumina os homens. A gente vai perceber isso lá em João, no capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Veja como é que João descreve essa condição. Observe aqui, João capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E é isso mesmo. Todos aqueles que adquirem a sabedoria expulsam essa sabedoria como luz, expulsa as trevas da ignorância, expulsa as trevas da falta de conhecimento. E por mais que a pessoa até tenha estudado nas melhores faculdades, tenha feito os melhores cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ainda que ela tenha todo esse preparo acadêmico, ou quem sabe até teológico, se ela não tiver um encontro com Deus, ela jamais será sábia. Tudo isso, Paulo considera inclusive como esterco. Essa é a diferença. Tem pessoas que conhecem e tem pessoas que conhecem, mas além do conhecimento, tem a sabedoria que é oriunda de Deus. Já no segundo tópico da nossa lição, o privilégio que a sabedoria traz. Nós falaremos sobre a beleza de saber, como é belo ter a sabedoria. Falaremos sobre a beleza de aplicar a sabedoria à realidade e ainda a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Vejamos então a beleza de saber. Provérbios mostra a natureza divina da sabedoria e o quanto torna-se um privilégio adquiri-la. Quando a gente adquire a sabedoria, nós tornamos privilegiados. Eu volto a dizer, por mais que eu tenha um conhecimento, esse conhecimento pode ser um empírico, pode ser um conhecimento científico, se eu não tiver a sabedoria, de nada adianta, tá? É um privilégio para aqueles que conseguem adquirir a sabedoria em Deus. Não são todos que a possuem. Tiago, o irmão do Senhor, diz que podemos adquiri-la pedindo a Deus. Tem pessoas que não sabem como pedir sabedoria. Aí Tiago nos aconselha no capítulo 1, se há alguém dentre vós que necessita de sabedoria, peça a Deus que lhes dá gratuitamente e não lhes improspera, ou seja, e não lhes lança em rosto. Tiago está nos dando um conselho extraordinário. Você pode até ter o conhecimento, mas precisa pedir a Deus a sabedoria. E na medida que Ele te dá essa sabedoria, você será diferenciado diante daqueles que não a têm. A espécie humana é a única da criação que tem a capacidade de saber, de conhecer. Isso é fantástico. Os animais irracionais não têm sabedoria, eles têm instinto. Nós temos a sabedoria e por essa sabedoria somos capazes, inclusive, de domar os animais. Quando eu percebo um animal que nasce e vive de forma arredia, agressiva, o homem tem a condição de dominá-los. Por quê? Porque o homem tem essa capacidade de saber, de conhecer, e nós somos, a espécie humana, a única obra criada por Deus que tem essa condição. Por isso, sobre nós pesa o privilégio e a responsabilidade de saber as coisas. Nós temos esse privilégio e temos também essa responsabilidade de saber. Ninguém pode dizer que não conhece. Ninguém pode dizer que não sabe. Por quê? Porque em Deus nós somos mais do que vencedores e Deus nos capacita para que a gente haja da forma sábia na hora necessária.
Lembram de José? José está preso e Deus está lhe dando o dom da palavra de sabedoria. A gente tem alguns dons, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, e observe como José interpreta aquele sonho que o rei do Egito tem. Ele tem um sonho que ele vê 7 espigas robustas, fortes, e depois 7 espigas feias, né, magras. Depois ele vê 7 vacas gordas, e logo em seguida ele vai ver 7 vacas magras. E então o rei lhe pergunta: o que você acha sobre isso? E Deus lhe dá a sua interpretação e a sabedoria. E ele diz então para o rei: aqui eu vejo que nós teremos 7 anos de fartura. Mas depois desses 7 anos de fartura, nós teremos 7 anos de escassez. E sabe o que eu lhe sugiro, rei? Que a gente crie vários silos para a gente acumular os grãos que produziremos nesses 7 anos de fartura. Porque quando vier a escassez, nós temos o material preparado. Interessante que o capítulo anterior que nós estudamos, o capítulo número 5, falava sobre a sabedoria, que o escritor de Provérbios estava acompanhando o dia a dia da formiga e percebeu como ela era inteligente, como ela era sábia. E aqui José está dando essa orientação: vamos acumular os grãos, e quando houver escassez, nós teremos como administrar essa escassez, porque nós temos armazenado, guardado. Então, aqui demonstra a beleza de saber como se comportar, de saber como agir e de saber o que fazer. Sobre nós pesa esse privilégio. Utilize essa sabedoria que Deus te deu para fazer a diferença na escola, na faculdade, no cursinho pré-vestibular, no seu trabalho, onde você estiver. Utilize essa sabedoria. Segundo subtópico, a beleza de aplicar a sabedoria à realidade. A sabedoria tem a ver com a aplicação de uma compreensão à situação concreta. Então, quando nós falamos sobre a sabedoria, mais do que saber, temos que fazer a aplicação correta dessa sabedoria, né? Diante de uma situação que está apresentando-se, tem coisas que apresentam-se na sua vida e que, se você não tiver a sabedoria, você vai deixar sair entre os dedos aquilo que Deus te deu. Ou situações que poderiam ser evitadas não são por falta de sabedoria. Provérbios é um convite ao leitor para aplicar os conselhos às situações concretas da vida. Se você tem a leitura do livro de Provérbios, você vai ter conselhos práticos que vão te dar direção no momento que você tiver uma situação da tua vida e você possa aplicar esse conselho. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 15. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Esse é um conselho que eu tenho aplicado na minha vida. Quantas vezes cheguei em determinados locais, determinadas situações, onde alguém se colocou agressivamente e a palavra que foi utilizada foi uma palavra branda, aquela situação mudou. E é isso que Deus quer que a gente faça. A gente peça sabedoria a Deus para que, diante das situações concretas da vida, a gente saiba aplicar os conselhos que o livro de Provérbios nos apresenta. O valor da sabedoria se encontra em sua aplicação para solucionar ou prevenir de uma situação concreta da vida. Tem pessoas que só fazem as coisas na vida para corrigir. Porém, a gente pode prevenir. Já existe um provérbio fora que diz que é melhor prevenir do que remediar. Você conhece esse provérbio? Tem pessoas que primeiro esperam passar pela situação para depois corrigir. Não, você pode se antecipar, você pode se prevenir. Quando nós nos prevenimos, os resultados que nós alcançamos são outros, são diferenciados. Então, além de solucionar o que já existe, você pode se prevenir para que você não tenha que apresentar depois uma solução. Então, eu sei, por exemplo, que abusar da gordura, né, abusar do sal, abusar do açúcar, isso vai trazer problemas para a minha vida, no meu cotidiano, eu evito. Quando eu evito, eu estou me prevenindo
para que eu não desenvolva amanhã uma patologia, uma enfermidade. E isso é ter sabedoria. É administrar a saúde que você tem para que amanhã você não venha ficar enfermo, para então depois correr atrás de saúde. Tá bom? Isso é a beleza de aplicar sabedoria à realidade. E ainda no terceiro subtópico, a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Um dos grandes privilégios que ela nos proporciona é a consciência a respeito do propósito das coisas. Ou seja, todas as coisas que Deus criou têm um propósito. Você, por exemplo, Adonias, quando Deus mandou para essa terra, Deus te mandou com um propósito. Nós não podemos olhar como algumas pessoas olham e pensam que nós somos obra do acaso, que nós viemos, como diz a doutrina deísta, que Deus nos criou, mas depois de ter nos criado, nos entregou a própria sorte, onde Ele não pune quem erra e nem abençoa quem acerta, não recompensa. Não. Deus está preocupado nos mínimos detalhes da nossa vida e, além disso, nós fomos criados com um propósito. Deus olhou para nós, Deus olhou para essa terra e viu que nós tínhamos as características necessárias para desempenhar aquilo que Ele espera que façamos. Tem pessoas que esperam que Deus desça do céu para falar com elas. Deus usa a palavra, Deus usa os pastores, Deus usa os profetas. Tem pessoas que esperam que Deus desça do céu para abençoá-las, mas Deus está usando pessoas que serão um canal de bênção. Então, isso aqui é um privilégio. Nós temos a consciência do propósito pelo qual Deus nos mandou. Você tem consciência de qual é o propósito que você está existindo? Cuidado com que as vãs filosofias, as falsas filosofias ou as pseudo-filosofias têm se apresentado dizendo que não, que você foi um erro do acaso, do destino. Não. Você é uma pessoa especial que Deus enviou para essa terra com um propósito, com um objetivo. Tem uma música que diz assim, ó, você é especial, quem te fez... É uma música linda e isso demonstra de fato que nós somos, né, Adonias? Como é a música, você sabe disso? Mas assim, observa que Deus nos mandou e precisamos saber qual é o propósito dessas coisas. Infelizmente, como resultado do pecado, perdemos muita capacidade de compreender o nosso propósito. Quando o homem peca lá no Jardim do Éden, esse pecado vai fazer com que o homem perca esse foco. Observe que até Gênesis 3,15, Adão e Eva, eles estão no Jardim do Éden. A Bíblia diz todos os dias, no final da tarde, na viração do dia, Deus ia lá, conversava com eles, batia um papo com eles. Depois da queda, eles perdem o foco, eles vão se esconder. E é isso que acontece. Quando o homem peca, e o resultado do pecado faz com que o homem perca essa capacidade de compreender o propósito pelo qual ele existe. E o que Deus quer é que nós não venhamos nos perder. O que Deus espera é que a gente permaneça focado naquilo pelo qual Ele nos constituiu. Você sabe qual é o seu propósito nessa terra? Deus te chamou para ser cantor, para ser pregador, para ser engenheiro, advogado, professor, mestre. Qual é o propósito que Deus te criou? Precisamos compreender quais são esses propósitos. E quando nós não sabemos, a gente fica perdido, sem direção. Ok? Ora, a vida no mundo só é possível porque cada ser vivo está agindo segundo o seu propósito, a sua função. Imagina se o homem não tem noção do seu propósito, os animais, a vegetação, a fauna, a flora, não soubesse pelo qual motivo eles existem. Imagina que caos seria para essa vida que nós vivemos. Imagina que o sol amanhece, não, hoje eu não quero irradiar minha luz, hoje eu não quero fazer nada disso, não vou aparecer. Imagina como seria terrível para a terra viver em trevas. Imagina se o ciclo da água entendesse que ele não precisa agir como um ciclo. Não, estou chateado, mas graças a Deus que no mundo as coisas só são possíveis porque cada ser vivo está agindo segundo o seu propósito, segundo a sua função. Imagina que a vaca, por exemplo, que tem um objetivo,
além de produzir a carne, também produz o leite, os seus derivados. Imagina se ela fizesse greve e não quisesse mais produzir o leite. Olha como as coisas começariam a ficar difíceis para a sobrevivência humana, né? Os animais que reproduzem, gerando assim as proteínas que a gente utiliza no dia a dia. Imagina como seria difícil. Mas graças a Deus que tudo está agindo de acordo com a vontade de Deus e a direção do próprio Deus. Ora, a vida no mundo só é possível porque cada ser vivo está então agindo como Deus designou. E você está agindo como Deus designou? Deus nos designou para sermos luz, para sermos o sal da terra. Deus nos designou para que sejamos bênção para a humanidade. Deus nos designou para que a gente seja a referência, a representatividade dele agora no tempo presente. Se a nação de Israel fracassou e falhou lá na antiga aliança, nessa nova aliança, Deus espera que nós sejamos homens e as mulheres sejam canais de bênção de Deus para essa humanidade. Se você estiver agindo como Deus te constituiu, saiba que você está agradando a Deus. Você está sendo a extensão, você está sendo a materialização da sabedoria que há em Deus, mas que está em nós, por intermédio de Jesus Cristo. Já no terceiro e último tópico da nossa lição, conscientizando-se do sentido da vida. Nós vamos falar sobre é sábio compreender o sentido da vida, a vocação na vida e o Espírito Santo gerando motivação. É sábio compreender o sentido da vida? Você acha que é sábio? Ou é tolice a gente compreender como é que a vida deve se comportar? Quem acha sabedoria, acha o sentido da vida, seu propósito a ser desenvolvido no mundo. Quando eu encontro-me com a sabedoria, eu começo a ter o sentido da vida. Tem pessoas que não têm o sentido da vida porque são nécias. São nécias, são loucas, né? São lunáticas, elas perderam, elas não têm a sabedoria, então elas não sabem por que vivem. Aí muitas se aventuram, muitas se jogam às drogas, muitas se jogam nos deleites dessa vida, na prostituição, e por aí vai. Porém, nós sabemos que quem acha sabedoria está conseguindo um rumo para a sua vida, né? E além de conseguir um rumo para a sua vida, está agradando a Deus. Jesus é o sentido da vida do cristão. Sim, ele é o centro de onde tudo é ordenado. Observem que lá em Filipenses capítulo 3, versículo de número 14, Paulo vai mostrar para a gente que Jesus, ele é o centro, né? É de onde tudo é ordenado. Capítulo 3, versículo 14 de Filipenses, vejamos, está assim escrito: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo do crente, o alvo do jovem, do servo, da serva de Deus é Jesus Cristo. Ele é o centro das nossas vidas. Jesus é o ápice da nossa vida, é o centro da nossa existência. Lá em João diz que tudo que foi feito por ele, e nada que foi feito sem ele se fez. Porque de fato, ele é o princípio, ele é o início, ele é o começo, mas também é o fim. Todas as coisas convergem para ele. É a partir dele que tudo fará sentido na vida do cristão. Isso é sabedoria. Quando a pessoa está em Deus, está em Cristo, e por mais que ela tenha chegado sem ter sabedoria, quanto mais ela vai se aproximando de Deus, ela vai se tornando sábia. Eu vi uma reportagem que o adolescente, o ser humano, ele é resultado de convivência com 5 pessoas que estão ligadas diretamente com ela. Se as 5 pessoas estão ligadas diretamente com esse indivíduo, com esse cidadão, se forem 5 pessoas ruins, a tendência é que essa sexta pessoa seja uma pessoa ruim. Mas se as 5 pessoas são boas, essa sexta pessoa será também uma pessoa boa. Isso demonstra quando a gente começa a conviver com pessoas que gostam de estar na igreja, de orar, de congregar, de cultuar.
Nós somos motivados também a fazermos a mesma coisa. Mas se andamos com pessoas que não gostam de estudar, que não gostam de frequentar culto, que não gostam, nós temos a tendência a fazer e repetir essas mesmas ações de forma involuntária. Portanto, jovem, seja seletivo nas suas amizades. Veja com quem você está andando. Não andem com pessoas que não querem compromisso, que não querem obedecer a Deus, que são rebeldes, que são arredias. Ande com pessoas que são tementes a Deus, que estejam cultuando, que estejam congregando, que estejam fazendo a vontade de Deus. Ok? É a partir de Jesus que nossa vocação, família e ministério fazem todo o sentido. O meu ministério só pode ser próspero, só pode ser profícuo se eu estiver em Cristo. A minha família só pode ser abençoada se eu estiver focado em Cristo. A minha vocação só pode ser bem-sucedida se eu estiver focado em Cristo. E quando eu falo focar, é estar próximo, é andar com Ele. Já o segundo subtópico da terceira e última parte da lição, a vocação na vida, nem todas as pessoas conseguem acertar o que desejam ser profissionalmente ou que tipo de vocação desejam desenvolver na obra de Deus devido à sua complexidade. Há pessoas que não sabem, eu vou ser cantor, eu vou ser pregador, eu vou ser um evangelista, eu serei um missionário. Qual é a minha vocação? O que é que Deus quer que eu faça? De fato, aqui nós temos uma complexidade e para que eu saia dessa complexidade que é a vida e a obra de Deus, eu preciso ter sabedoria. É pedir a Deus para que me mostre, para que vá me direcionando. E uma experiência que tenho é que aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando fazemos e começamos a fazer, isso vai ardendo em nós o desejo de querer fazer sempre. Então isso mostra, de fato, que nós estamos cumprindo com o desejo do Senhor. Mas tem pessoas que estão perdidas. Elas não sabem se serão cantoras, se serão pregadoras, e tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo e termina não fazendo nada. Isso é um prejuízo. Descobrir essa vocação é muito importante para tornar as demais decisões, tomar as demais decisões ao longo da vida. Descubra qual é a sua vocação. Deus te chamou para quê? Veja para que foi que Deus te chamou. E descobrindo essa vocação, todas as demais decisões que você tomar serão bem-sucedidas. Tem a ver com conhecimento pessoal, com as habilidades naturais, senso de autorrealização no que faz e, principalmente para os cristãos, o que Deus quer soberanamente que façamos. Então, a vocação da vida está relacionada com o conhecimento pessoal. Você se conhece? Você sabe dos limites do seu corpo? Você tem alguma debilidade? Você é tímido? Você é extrovertido? Você precisa se conhecer. Qual é o seu tipo de temperamento? Uma vez que você sabe, que você tem esse conhecimento pessoal, que sabe quais são as suas habilidades. Não, eu tenho habilidade para compor, eu tenho habilidade para escrever, eu tenho habilidade para me expressar diante do público. Tudo isso é fundamental. E essas habilidades que Deus nos dá, elas são naturais e são dons naturais que Deus dá para o homem e que é importante nós sabermos quais são esses dons. Além disso, o senso de autorrealização. Tem pessoas que não se sentem realizadas, mas é bom ter esse senso de autorrealização, principalmente naquilo que nós fazemos. E, principalmente para os cristãos, saber qual é a vontade soberana de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? Eu te lembro que Deus tem 3 vontades. A primeira é intencional, é aquilo que Deus espera que a gente faça. Depois nós temos a vontade permissiva, que é aquilo que Deus permite que a gente faça. E por fim temos a vontade soberana, que é aquilo que a gente vai ter que fazer, porque é o que Deus quer que a gente faça. Tá? Então, por exemplo, qual era a vontade intencional de Deus com Adão? Que ele vivesse no jardim do Éden e não comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeira coisa. Depois veio a vontade permissiva. Qual foi a vontade permissiva? Ele permitiu que Adão comesse daquele fruto proibido. E depois então Deus entra com a vontade soberana, tirando o jardim do Éden, dizendo: você tem que fazer aqui, ó, o que eu estou lhe ordenando que faça. Então, precisamos saber qual é a vontade soberana de Deus, para que a gente não cometa os nossos erros. Finalizamos com o Espírito Santo gerando motivação. A palavra de Deus mostra que não estamos sozinhos para descobrirmos a nossa vocação.
Deus vai estar conosco, orando, falando com Ele, meditando na palavra, Ele vai nos direcionar. Em Êxodo 31, Deus encheu a Bezalel e a Oliabe com seu espírito de sabedoria, entendimento e ciência para fazer trabalhos artísticos para o tabernáculo. Olha como Deus usou esses dois homens lá do Antigo Testamento. Deu-lhes o espírito de sabedoria. Peça a Deus o espírito de sabedoria que Deus vai te dar, tá? Ele vai te fazer entendido, ele vai te fazer uma pessoa conhecedora da ciência e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Já em Atos, o Espírito Santo separou mestres e profetas para a tarefa transcultural de proclamar o evangelho às nações. Aqui nós temos, irmãos, os profetas são aqueles que falam em nome de Deus e os mestres são aqueles que orientam, que ensinam as pessoas dentro da palavra de Deus, fazendo a interpretação dos textos. Tem textos que nós lemos que é de difícil compreensão e o mestre, alguém levantado por Deus, terá facilidade de nos orientar no quesito aquilo que Deus quer que façamos. Em Cristo estaremos realizados quando descobrimos o que viemos fazer no mundo para glorificar a Deus e servir ao próximo. Então, em Cristo, nós ficaremos ou nos tornaremos realizados quando descobrirmos o que viemos fazer nesse mundo. Então, uma coisa é glorificar a Deus, é a primeira coisa que nós devemos fazer nesse mundo, e depois servir ao próximo. Quando você está em Deus, servindo ao próximo, você sente gozo na alma, você sente alegria. O que Deus espera é que nós tenhamos a sabedoria e que tenhamos esse Espírito Santo gerando a motivação para trabalharmos pelo Senhor. Quem está sendo motivado pelo Espírito Santo não sente triste, não sente pesado o que está fazendo. Pelo contrário, aquilo traz alegria e gozo na alma. Finalizamos a nossa lição, presbítero Adonias, com a seguinte conclusão. Qual é o sentido da sua vida? Para que é que você está aqui nessa terra? Por que é que você veio a este mundo? Talvez você demore alguns meses ou até mesmo alguns anos para responder assertivamente. Mas você tem um propósito dado por Deus para viver. Por isso, busca a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes com o propósito consciente da sua vida em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa pedir sabedoria a Deus para que você seja uma bênção nas mãos dele. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.